E ele tem um momento de contemplar ela na janela. E ele diz: eu gostaria de dizer tantas coisas, mas eu sei que o tempo é pouco. Já já o seu pai manda você entrar. Feche a janela. E ela tem que fechar a janela e ele vai embora com tudo que ele gostaria de dizer. Não sei se quiser subir aqui. Ele não diz. Mas fica feliz por ter visto-a na janela. Você conseguiu aqui? Dá pra ver. Porque ele dispensava a ele um sorriso e um olhar bem carinhoso e penetrante, né? Então isso faz com que ele se conforte e espere a oportunidade do outro dia ou do outro final de semana. Sei lá, eu já veio embora onde, se eu souber, no final de semana, como era antes do interior, as pessoas viviam na roça e só tinha oportunidade de vir na cidade no final de semana, no dia da feira, os pais traziam para que a esposa e as filhas pudessem comprar algumas coisas na loja e tal. E ali ela via outros horizontes, diferentes do que ela via na roça. E na roça ela via as plantas, via os animais, via as galinhas, via as cabras, via as vacas. E ali Deus mostra que existe mais coisas, além das vacas e das cabras e das plantações. Né? Então, isso fazia com que aquele dia fosse diferente de todos os outros dias que já viveu. Mas nós não estamos aqui para tratar dessa questão. Nós estamos aqui para falar desse amor de Deus. E eu quero ler aqui em João, no capítulo 1. Se vocês não quiserem abrir, não abra não, porque vocês já sabem isso aqui de coisa salteada. Então aqui é João 1, né? Vai falar do verbo, né? O verbo se fez carne. Quando você lê esse título, o verbo se fez carne, será que você consegue penetrar nessa dimensão dessa graça de Deus? Será que você entende, sabe o que é que está dizendo aqui? A mesma mensagem que está dizendo aqui, está dizendo em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Águas são multidões de pessoas, sobre a face das multidões da humanidade. E aqui ele não fala diferente. A mesma coisa ele está dizendo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que é feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não a compreenderam. Essa é a mesma mensagem lá de Gênesis. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque certamente no dia que comer, no dia que dela comer, certamente morrerás. É a mesma mensagem. E essa mensagem traz o que para nós? Deus apresenta a eternidade. Ele fez tudo para viver para sempre. E assim como ali operou o pecado para a morte, e ele desobedeceu e comeu, assim também está a árvore da vida outra vez, oferecendo a todos
que pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas o povo prefere comer a árvore do pecado, mergulhar no pecado, e não quer comer a árvore da vida para ter vida. Então, assim como ali no Éden, comeu e morreu, hoje o homem está comendo de novo a árvore proibida e morrendo. E não quer comer da árvore da vida para viver eternamente. Mas independente deles comer da árvore da vida, ou mergulhado no pecado, comer a árvore proibida, eles têm uma certeza. A certeza de que Deus fez o homem eterno. O homem é eterno, a humanidade é eterna, porque foi Deus que fez. E hoje ele orienta também para que o homem não coma, não viva no pecado, mas coma da árvore da vida. E Jesus está dizendo: quem comer da árvore, do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. E ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E oferece de graça a todos os homens para que comam e não morra, mas viva para sempre. Mas o homem perde a direção por se descuidar por um momento e deixar que outros sons, outras vozes venham adentrar na sua mente, no seu psique, na sua razão, na sua consciência, e ele se distrai e está comendo da árvore que mata, que é o pecado hoje, que mata o homem, que mata a humanidade e que lança o homem na eternidade sem Deus. Porque não pense que o homem vai morrer e não vai ser eterno. Todo mundo é eterno, porém a eternidade com Deus no céu e a eternidade com o príncipe das trevas no inferno. Porque é muito claro a palavra. Quando nós estamos fazendo o sepultamento, nós recitamos ali. E a palavra de Deus nos orienta a mostrar que feliz para o Senhor são as mortes dos seus santos, porque descansa das suas obras, descansa do seu trabalho e as suas obras o seguem. As obras o seguem. Descansa do seu trabalho e as suas obras o seguem. Então está dizendo: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, que descansam do seu trabalho e as suas obras o seguem. Quando ele diz isso, ele está mostrando para nós que também ele está dizendo, não é, que da morte segue-se o juízo, e que todo homem, toda a humanidade vai se levantar da sua cama, do seu sono profundo, e vai se apresentar a Deus de joelho, toda a língua, e todo joelho se dobrará diante de Deus, e diz que cada um vai receber por meio do corpo que tiver feito de bom ou de ruim. Assim como ele diz: a morte dos santos, descansa do trabalho e as suas obras o segue, também ele está dizendo que vai dar a cada um conforme o que tiver feito. Então também ele vai dar para cada um a recompensa do seu trabalho. Se vai dar a recompensa do seu trabalho, logo todos, ao levantar da sua cama, do seu leito, onde está dormindo por um período, até que o Senhor vier despertar, levantarão. Ele está dizendo que uns para a alegria eterna, outros para a vergonha eterna. Imagine que dentro desse contexto há uma coisa incrível. Assim como o cristão é orientado
orientado a crer. Como ele diz, bem-aventurado que não viu, mas creu. Assim também, ele está dizendo que é infeliz aqueles que não viram e nunca o verão por causa do seu pecado. Isso é chamado de a segunda morte, porque lá com Adão teve a primeira morte, comeu do fruto, pecou, morreu. Aqui também tem a primeira morte, porque Jesus veio e ele é a vida, e a pessoa escolhe o pecado e morre. E a segunda morte é ser lançado no inferno, nas trevas exterior, e viver eternamente, onde está dizendo que ali nem o bicho morre. Então, que tragédia é a caminhada de um ser humano, de um homem, nessa vida, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos, com tantas barreiras a ser transpostas, e ainda assim não ter o consolo de Deus na eternidade. Se a vida aqui é dura, se aqui nós gememos, imagine que ele está dizendo que lá, que é pranto, dor e gemido constante, uma amargura eterna. Eu não sei se em algum momento alguém aqui já teve a oportunidade de experimentar o sabor da amargura. Amargura. Você está amargurado por uma coisa que lhe impuseram contrária à sua vontade, mas que lhe veio por falta de sabedoria. Entrou numa luta, numa guerra, num contexto de alguém que parecia ser mais fraco, mas escondeu as suas armas, ele apanhou de jeito, ele abateu e você ficou angustiado. Eu quero dizer, traição. Quando você é traído por alguém que você confiou tanto, que você ama, e agora você está com aquela amargura, com aquela dor horrível no coração, e pensando como pode ter isso acontecido, como essa pessoa pode fazer isso comigo, e você fica com aquela dor horrível na alma, no coração, aquele gemido, aquele sussurro ali, aquele choro constante na alma, no coração, e não pode fazer nada porque você não tem força, e ainda que tivesse, não investiria contra aquela pessoa que você ama, que você confiou tanto, e não tem força também para curar a enfermidade, a dor, porque ela é muito profunda e ela só cura como um antídoto. E o antídoto é chamado de perdão. E o perdão não é simplesmente um antídoto que pode se beber e ser curado, mas o perdão é um antídoto que se bebe para a cura, porém a cura vem pelo tratamento, e o tratamento é a reconciliação, viver de novo aquela harmonia, aquele amor, aquela comunhão, aqueles momentos maravilhosos da vida, e encontrar essa razão numa medida sacudida, recalcada e transbordante. Só assim o perdão pode curar, pode ser um antídoto que cura, se alguém que aplica o antídoto também assiste o tratamento. Para ir assim, tratando de acordo, dando em dose mínima, dosando assim até que possa ele trabalhar e curando, limpando as cicatrizes, mas numa caminhada ou num período de um processo contínuo.
Porque o perdão é esse antídoto. Mas ele só pode ser processado como cura se a consciência tratar o antídoto, que é perdão, tratado pela consciência por meio da gratidão. Gratidão. O que é gratidão? O que cura é você se alegrar. Meu Deus, eu sofri, estou sofrendo. A sua distância para mim foi como se fosse a morte. Me arrancou de mim a felicidade, a vida, o vigor, a esperança. E agora você voltou. E a árvore que estava morta, ela começou outra vez a brotar a vida. Porque a consciência gerou gratidão. Gratidão. E gratidão é algo que só a alma pode transformar em louvor. A gratidão é transformada em louvor pela alma, para a alegria do Espírito. E sem essa realidade, estamos mortos. E Deus aqui em Cristo Jesus nos dá outra vez essa árvore para ser comida. Ele disse o mesmo lá: come de toda a árvore. Porém, da árvore que está no meio do jardim, não come. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Eu sou o pão da vida. Se alguém comer de mim, nunca mais terá fome. Se beber, nunca mais terá sede. Está em mim, eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não tiver na videira, assim também em vós, se não tiveres em mim. Então ele vai nos orientando e nos dando essa direção para que tenhamos vida em Cristo Jesus e entendamos isso aqui, porque essa morte aqui é diferente da morte lá de Adão, da morte de Gênesis. E quando isso acontece, olha quantas coisas acontecem. Ali, depois do pecado, Deus teve que pela primeira vez, como sumo sacerdote, oferecer o seu filho em sacrifício pelo pecado de Adão e Eva. E tirou a sua pele e fez vestes para eles. Por que ele fez vestes para eles? Porque, lançado fora do Éden, sem a cobertura de Deus, ele seria devorado pelas feras. Então ele vestiu ele com a pele do cordeiro. A marca, a mesma marca que ele deu a Caim quando saiu. Porque Caim também, como sumo sacerdote, ofereceu a Deus um sacrifício. O sacrifício foi o seu irmão. Antes ele tinha oferecido o sacrifício a Deus e não foi aceito. Abel também ofereceu o sacrifício e Deus aceitou. Mas precisava haver um reparo para o sacrifício de Caim, que é o mesmo pecado lá de Adão. Precisava alguém morrer, porque havia entrado no coração de Caim a ira, o mal, e ele foi avisado: toda árvore do jardim comerá livremente. E Deus vem e diz a ele a mesma coisa: porque descarinho teu semblante. Se fizeste bem, não teria aceitação para o teu sacrifício, mas se fizeste mal, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E Deus oferece a ele a oportunidade
reconciliação, de fazer um reparo. Poderia levar outra vez o sacrifício e Deus aceitar como aceitou o de Abel. Mas ele preferiu que outra vez o Filho de Deus fosse morto na pessoa de Abel, para a expiação do pecado de Caim. Jesus foi morto e com sua pele fez roupa para Adão e Eva. E agora Abel vai morto por Caim. E Deus também faz com as peles de Abel roupa para Caim. A gente pode entender isso? Será que todos me encontrarem me matará? Fugirei para longe da tua presença, me esconderei da tua face. E Deus pega, veste ele com a pele justa de Abel, porque ele diz que Deus colocou um sinal em Caim para que quem o achasse não o matasse. E ele disse: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E ali estava o sangue clamando. E ali estava o corpo de Abel, onde também foi tirado a sua pele e feito veste para Caim. E esse é o sinal, para que quem achasse não matasse. Aqui resume a eternidade com Deus, porque agora não tem mais outro cordeiro para ser morto. O cordeiro já foi morto e é Jesus para a expiação do pecado. Mas a árvore está ainda no meio do jardim, oferecendo vida. E as pessoas estão fugindo. As pessoas estão, a humanidade está correndo para a árvore proibida. O pecado. E se não tomarmos consciência dessa realidade, eu não sei onde vamos parar, aonde vai chegar a humanidade. Porque o som da baixa moral tem invadido as mentes e os corações. E esse é um dos grandes sinais que Deus dá a João. A corrupção generalizada pela baixa moral. Baixa moral, o que é que entendemos como baixa moral? Isso que nós estamos vendo todos os dias. Ninguém respeita ninguém. Você quer conduzir sua família de uma forma justa e santa, mas o som da baixa moral, além de passar pelo seu telhado, passa pelas suas portas, passa pelas suas fechaduras e passa pelas suas paredes, invade os corações. Invade os corações. E como fornecer a nossos filhos, ao nosso lar, uma proteção segura? Porque assim como uma árvore que você vai passando e vê o vento soprando e ela sacudindo, de forma que o vento tem força até para quebrar e arrancar. Nós vemos em muitos lugares a tempestade, o vento vem e arranca a árvore, quebra a árvore. Nós não somos diferentes. Assim como o vento quebra a árvore e arranca, assim também esse som da baixa moral
também tem quebrado árvores que parecem fortes. O vento quebra a árvore. E essas músicas, esses sons pervertidos, também quebram. Porque há dois sons, as duas forças que movimentam os seres. Duas forças. O vento move tudo. Remove do seu lugar, anima, espanta. Porque muitas vezes não é alegria que está na árvore, é medo. E ela grita, ela geme, porque sabe que a força do vento pode quebrar ela, pode arrancar ela do lugar. E hoje também nós. Eu vejo aqui, às vezes estou ali no terreno, às vezes estou em casa e vejo que basta tocar uma música dessa aqui que as crianças estão sacudindo como o vento sacode as plantas. Toca uma música e as crianças vão. Porque são dois ventos. Um que sacode as plantas e arranca tudo do seu lugar, e outro que sacode a consciência, a razão. O caráter. E arranca a personalidade. E ela arranca por dentro. Ele quebra por dentro. E a humanidade vai sendo corroída por essas coisas. Por isso precisamos estar na rocha. Como ele diz, não faz a tua casa na areia. Porque quando vem o vento e a tempestade vai arrancar, mas faz na rocha. Porque quando ele vir não vai bater na planta, vai bater na rocha, e a rocha vai sustentar. E nós ainda damos risada, né? Se temos um sobrinho, uma sobrinha, alguém querido, dentro de casa, uma criancinha. E aí bota uma música, ela começa a dançar, e se abaixar aquela coisa, e dá risada, olha, e achamos que é engraçado, né? E aí vamos dando corda, e vamos imunizando ela para se afastar da árvore da vida, se afastar de Deus. Nós dizemos, olha, tocou a bola, dançando e tal, se requebrando a criancinha. E a gente dá risada. Amados, precisamos entender o contexto desta palavra para que possamos salvar alguns. Salvar alguns. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, né? 1 Coríntios. Então, para trás. 1 Coríntios 15. Cobre.